Olá, eu me chamo Zione Rego e estamos iniciando mais um Diálogos Federativos. Os Diálogos Federativos é uma proposta da Presidência da República para conversar com você, prefeito e prefeita, na proposta de demonstrar os ângulos federais, estaduais e municipais para as diversas temáticas que iremos enfrentar nos 100 primeiros dias do mandato. Hoje estaremos tratando, neste vídeo dos Diálogos Federativos, como buscar a maior eficiência na gestão do FPM e as novas formas de desenvolvimento econômico. Para tratar dessa temática, chamamos nosso primeiro convidado, Ernesto Preciado, diretor de transferências intergovernamentais do Tesouro Nacional. Ernesto, estamos enfrentando nesses 100 primeiros dias uma necessidade de organização. Diversas fontes de informações ao mesmo tempo encontram o prefeito. Gostaríamos de saber os principais pontos e os iniciais do que seria o Fundo de Participação Municipal, aonde encontrá-lo, qual é a melhor forma de poder usufruir do FPM e trazer desenvolvimento econômico para o ano de 2021. Seja bem-vindo, Ernesto. Gostaria de agradecer o convite de participar desse painel, parabenizar a iniciativa da Secretaria de Assuntos Federativos da Presidência, cumprimentar a Dani, cumprimentar o Bruno, estamos juntos aí nesse painel. O Fundo de Participação dos Municípios é a principal transferência executada pela União. Se a gente considerar todas as transferências que são feitas para os entes subnacionais, o Fundo de Participação dos Municípios representa 23% dessas transferências. Ele é uma transferência muito significativa para os estados também. Mais de 50%, ou seja, cerca de 3.800 municípios, dependem praticamente do Fundo de Participação dos Municípios como receitas. Então, eles são muito dependentes do Fundo de Participação dos Municípios. Então, se nós estamos tratando de conhecimento das receitas e fomento do desenvolvimento econômico, é fundamental que os prefeitos conheçam essa principal receita, saibam qual que é a base dela, saibam como ela funciona, saibam quais são os meandros dessas transferências, conheçam bem isso, para que eles possam promover uma boa gestão fiscal. Porque se nós estamos falando em desenvolvimento, uma boa gestão fiscal ela é base para você fomentar o desenvolvimento. Então, o Fundo de Participação dos Municípios ele é uma repartição de receita. A base de transferência é o imposto de renda e o imposto sobre produtos industrializados, que são dois impostos federais. E 24,5% da arrecadação líquida desses dois impostos são transferidos aos municípios por meio desse fundo. Nós temos três subdivisões no repasse desse fundo, que é o FPM chamado FPM Capital, que é 10% do valor que é repassado, o FPM Interior, que é 86,4% do valor repassado, e o FPM Reserva, que é o restante repassado, 3,4%. Para vocês terem uma noção, o FPM Capital e o FPM Reserva, ele leva em consideração a população, o inverso da renda per capita, que são coeficientes calculados anualmente pelo Tribunal de Contas da União. E o FPM Interior, que é o grande volume que é repassado, ele considera somente a população dos municípios. Então, o cálculo é feito dessa forma, o Tribunal de Contas da União ele faz o cálculo anualmente, e isso é repassado para o agente financeiro da União, para o Banco do Brasil, fazer a transferência para os entes subnacionais. Então, eu acho que é de fundamental importância a gente saber, entender o FPM e saber onde estão as informações relacionadas ao FPM, para que o prefeito possa obter essas informações, possa entender e possa se programar. Porque como eu comentei, a base de qualquer desenvolvimento vai ser uma boa gestão fiscal, e a boa gestão fiscal passa pelo conhecimento de sua principal receita, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Nesse slide, no site do Tesouro, como mostra desse slide, tem o cronograma de liberação. Então, pelo cronograma de liberação, ele vai saber todos os dias, durante o ano de 2021,
que vão ser creditados os valores decendiais do Fundo de Participação. Então, isso está disposto no site do Tesouro, né? Além disso, nós fazemos uma divulgação de um comunicado decendial. Então, 2 ou 3 dias antes do crédito na conta, nós divulgamos quanto efetivamente os municípios vão receber em suas contas para você se programar, né, com seus pagamentos. Então, a gente faz uma divulgação desse chamado comunicado decendial, né, para que o município possa se programar no curtíssimo prazo, né. E, além disso, que é uma ferramenta importante para o prefeito, nós divulgamos no site do Tesouro também uma previsão anual e uma previsão trimestral. Anual está de acordo com a lei de orçamentária anual e os decretos de programação financeira, né, ou seja, nós atualizamos essas previsões durante o ano, né, sempre a mais atualizada está disponibilizada no site do Tesouro, né, e a previsão trimestral ela é divulgada mensalmente, né? Então, mensalmente você tem a previsão do Fundo de Participação para o mês e para os 2 meses seguintes, né? Uma coisa muito importante que o prefeito deve se atentar com relação ao Fundo de Participação é uma sazonalidade que existe durante o ano, para você programar seu fluxo de caixa, programar seus investimentos, programar suas contrapartidas no desenvolvimento que você está fomentando. Então, esse slide da sazonalidade mostra, né, qual que é o comportamento da distribuição do FPM durante o ano, que reflete a distribuição da arrecadação dos 2 impostos federais, que são a base do FPM, como eu comentei, né, que é o imposto de renda e o imposto sobre produtos industrializados. Além disso, no site do Tesouro, o prefeito vai ter outras informações detalhadas sobre o crédito do FPM. Então, por exemplo, aqui você vai ter o demonstrativo do depósito, que é um extrato do Banco do Brasil, né? Então, quanto foi acreditado, quanto foi para a Fundeb, se você tem algum contrato específico com a área de saúde, se você tem algum contrato específico com a Receita Federal para retenção de contribuição previdenciária, né? Além disso, nós temos dados de séries históricas e várias outras informações no site do Tesouro. Aí eu queria só salientar, para finalizar, que o Tesouro disponibiliza no site, no chamado Tesouro Transparente, um painel das transferências. Então, lá você consegue enxergar todas as transferências constitucionais e legais que são repassadas ao seu município. Então, lá tem informação de todos os estados e de todos os municípios do Brasil. Então, você pode selecionar por região, você pode selecionar por estado, você pode selecionar o seu município específico, o seu município, o seu vizinho, né? Então, ele vai ter uma série histórica, né? E que é essa que está mostrando, esse gráfico que está mostrando no slide, né? E você tem informação sobre todas essas transferências, né? Que é uma informação muito interessante, né? Não só para os gestores estaduais, para os gestores municipais, como também para a sociedade, saber, né, o que o seu município recebendo de receitas de transferências decorrentes de transferências federais. E aqui eu mostro alguns links, né, para a página do Tesouro, né, onde vão ter todas essas informações que eu comentei, e também nós temos na página do Tesouro as chamadas cartilhas, que vão detalhar tanto o FPM quanto todas as outras transferências constitucionais que são feitas pelo Tesouro. Muito obrigado. Obrigada a você, Ernesto. Então, caro prefeito, cara prefeita, não sei se ficou claro. A receita que você tem que entender como foi na sua casa é o FPM. Ou seja, para identificar o que você vai fazer com seus gastos da sua casa, você tem que identificar o que é o FPM, qual é a cesta. Ernesto nos lembrou aqui do imposto de renda, do IPI e diversos outros conhecimentos que você tem que ter para entender a sua receita. Como, por exemplo, a sazonalidade que nós estamos trazendo aqui é a diferença que, às vezes, você vai receber no mês de janeiro de 2021, a diferença que você vai receber, às vezes, em julho e setembro, certo, Ernesto? Vocês têm os complementos de 1% de FPM, então tem diversos conhecimentos que agora iniciamos no nosso diálogo para incentivá-lo a entrar dentro dos links demonstrados pelo Ernesto e aprender um pouco mais. Chame seu secretário de finanças, chame a sua contabilidade, o importante é começar os 100 primeiros dias de mandato conhecendo os seus recursos, conhecendo o FPM.
Aqui nós estamos falando um pouco do FPM, do desenvolvimento econômico, de diversificar a sua base de receitas no ano onde vai ser um desafio grande, prefeito e prefeita. Para isso, nós estamos aqui convidando o senhor Bruno, do Sebrae Nacional, para começar a tratar a temática desenvolvimento econômico. Então, para isso, para enfrentar melhor os seus 100 primeiros dias, estamos convidando aqui o senhor Bruno. Seja bem-vindo e gostaríamos de ouvir quais são os primeiros entendimentos que um prefeito e uma prefeita no Brasil tão diverso precisa fazer para encontrar o desenvolvimento econômico em 2021. Bem, gostaria de cumprimentar, então, os colegas aqui do painel, a Zione, que coordena esse painel, ao Ernesto, da Secretaria do Tesouro Nacional, e a prefeita Daniela, que, na prática, vive todas essas realidades que são trazidas. Parabenizar a Presidência da República por essa iniciativa tão oportuna, tão importante neste momento. Bem, queria primeiro destacar que muitas vezes um gestor público, um prefeito, uma prefeita e suas equipes se veem reféns das urgências, né? E a pressão fiscal é um desses fatores que muitas vezes aprisiona a agenda dos gestores públicos. E lembrando que os problemas de saúde, infraestrutura, de educação, são problemas que literalmente batem à porta de um prefeito, de uma prefeita. E muitas vezes essa questão estruturante que leva ao desenvolvimento fica sendo postergada. Sendo que exatamente esta agenda do desenvolvimento é que vai libertar da pressão sobre esses temas críticos, em muitos casos, em muitos municípios, sobretudo os que têm maiores dependências dos repasses do próprio FPM. Então, lembrar que tem toda uma agenda capaz de produzir, inclusive, receitas próprias para diminuir a dependência dos repasses é extremamente importante. E, muitas vezes, esse tema ele não é tratado por compreender que a Prefeitura precisa de mais recursos para investir, sendo que o desenvolvimento passa basicamente por 3 coisas. A primeira delas, prioridade, uma determinação, a chamada vontade política. É ter esse tema de desenvolvimento econômico sustentável na agenda do município, no seu líder maior, prefeito ou prefeita. Segundo, uma equipe. Não é necessário uma equipe grande. Exatamente pelo terceiro aspecto, que desenvolvimento se faz essencialmente com parcerias. Parceria com as entidades municipalistas, com os órgãos de fomento, com os bancos de desenvolvimento, com as cooperativas, com o setor privado do município, com as universidades, com o próprio Sebrae e, principalmente, com os empreendedores, sejam rurais, urbanos, indústria, comércio, serviços, do próprio município. Então, o caminho para o desenvolvimento econômico passa por prioridade, equipe, que não precisa ser grande, mas tem que ter afinidade e dedicação ao tema, o secretário, o agente de desenvolvimento, e, essencialmente, parcerias. O desenvolvimento é um processo que você catalisa e mobiliza as riquezas já presentes, dinamizando a economia do município, da região. Então, de tudo começa com essa questão da vontade política, com a determinação. E tira a pressão das outras agendas, porque onde tem desenvolvimento, a pressão sobre a saúde é menor, a questão da a pressão sobre a educação educa para o trabalho, não é? E a infraestrutura, naturalmente, ela é alcançada. Obrigada, Bruno. Então, nesse início de conversa, prefeito e prefeita, a importância, já falamos em outros temas aqui, da sua articulação, do seu poder de engajamento e comunicação com a parceria privada, com a população. Ao fazer o seu PPA, a sua LOA, o seu LDO, é importante que sejam levantados os diagnósticos do seu município. Bruno nos trouxe a importância de conhecer a riqueza municipal. Você levantando as demandas e as dores de cada município, terá mais chances de entender qual é a vocação do seu município, o histórico do seu município, a equipe do seu município. E, para iniciar, vou pontuar aqui o que o Bruno recortou muito bem, a necessidade de ter prioridade. Uma equipe que seja qualificada, nem precisa ser grande, mas ela precisa estar com uma vontade política e qualificada para enfrentar diversas temáticas dos 100 primeiros dias. E, é claro, as parcerias privadas que veremos agora na prática, aproveitando o gancho, como é uma prefeitura de até 4.000 habitantes, por exemplo,
poderia implementar uma boa realização do FPM e ainda conseguir condutas que procurem o desenvolvimento econômico. Para isso, na prática, estamos trazendo a prefeita Daniela de Monteiro Lobato, que procurará explicar um pouquinho o que é o FPM, o que é administrar uma cidade no Brasil com tantas diferenças e quais foram os modelos que ela conseguiu instituir para a sua realidade a fim de encontrar o desenvolvimento econômico. Prefeita Daniela, seja bem-vinda aos Diálogos Federativos. Olá, Zione, gostaria de agradecer o convite por estar aqui, gostaria de agradecer e parabenizar a Secretaria de Assuntos Federativos da Presidência da República por tão importante diálogo com as prefeitas e prefeitos novos eleitos aí do Brasil. Dizer que eu represento 75% dos municípios do Brasil, que são de pequeno porte, né, abaixo de 20 mil habitantes, e que é um tema de extrema urgência e necessidade, porque a maioria dos gestores, e aí eu falo por experiência própria, quando assume uma prefeitura, a gente assume cheio de vontade, cheio de boa intenção, mas, na maioria das vezes, sem conhecimento técnico do que é o FPM, do que é o orçamento. Então, ouvindo tanto o Ernesto quanto o Bruno falar sobre desenvolvimento e sobre o FPM, eu quero reforçar a importância de vocês, a partir de agora, buscarem essas informações, porque senão vai ser muito difícil governar, ainda mais em tempos, né, de crise, de pandemia. Na verdade, eu não estou aqui para desanimar, estou terminando a minha segunda gestão, sou formada em gestão pública, mas, mesmo assim, tem assuntos extremamente técnicos. Então, uma das coisas que o Bruno falou, que é de extrema importância, é ter uma equipe mais técnica do que política. O prefeito vai ter que ter muita ousadia e vai ter que romper com algumas barreiras políticas e ser mais gestor para poder ter um governo eficiente. Obrigada, prefeita Dani. Então, como vimos, teremos aí um enfrentamento ao longo das nossas perguntas, caro prefeito, cara prefeita, para entender melhor como foi feito na prefeitura para aumentar a eficiência do FPM e como desenvolver a cesta de recursos para enfrentar melhor o ano de 2021.